Reverendas irmãs religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos que estão aqui e aqueles que nos assistem de suas casas, podem sentar. Nós hoje celebramos a festa de um rei, Santo Estevão, rei da Hungria, que viveu no século X e, por sua riqueza, pelo seu poder, ele encontrou também um caminho particular no qual ele foi fiel ao chamado, à proposta de Deus na sua vida, e ele alcançou a santidade. Muitos de nós queremos muitas das vezes colocar empecilhos ao nosso chamado, dizendo que nós não temos qualidades, que nós não temos dons, e muitas das vezes também a gente reclama que nós não temos possibilidade de fazer um tipo de apostolado, nós não temos grandes qualidades, não sabemos falar bem, mas o mais importante para cada um de nós é ser fiel ao nosso chamado, ser fiel a Deus e corresponder deste modo, com a nossa própria vida, com as nossas circunstâncias, aquilo que é o projeto do amor de Deus em nossa vida. E Santo Estevão, sendo fiel àquilo que Deus lhe pedia, àquilo que Deus lhe conferiu, ele alcançou, portanto, a santidade. Ele foi um rei muito sábio, santo, e ele juntou as suas riquezas. Ele era um governador, ele governava, portanto, um reino, mas ele sempre olhou também, não as coisas materiais como fins em si mesmas, mas ele usava tudo disso para a glória de Deus, porque ele esperava um reino que não terá fim, que não é deste mundo. Muitos de nós queremos colocar a nossa confiança, queremos colocar o fim da nossa vida nesta realidade material, a qual nós podemos apalpar, que nós podemos ver e sentir. Mas aquilo que é mais real são as coisas espirituais, é o céu, o qual nosso Senhor nos propõe. E ele, tendo essa visão sobrenatural das coisas, da sua vida, ele, com a sua riqueza, pôde ajudar muitos pobres, doentes, e ele tinha um dom particular da cura. É uma coisa um pouco contraditória e um pouco assustadora ao mesmo tempo, nós imaginarmos alguém muito importante da nossa sociedade atualmente, que no seu tempo de dedicação iria até um doente, iria até um hospital para cuidar daquelas pessoas na fase terminal. E, portanto, aquele homem, Santo Estevão, ele fundou alguns hospitais e ele ia pessoalmente naqueles hospitais para poder cuidar dos doentes. E neste cuidado, muitos deles eram curados de suas doenças. Então, o Santo Estevão é também o santo que dá a cura àqueles que lhe pedem. Que nós possamos, seguindo o exemplo de Santo Estevão, também, com a nossa vida, com a nossa vocação, com o nosso chamado particular, dar contas da nossa vida a nosso Senhor. E o Evangelho que nós escutamos hoje é um pouco difícil aos nossos ouvidos, porque no finalzinho do Evangelho a gente escuta uma frase um pouco emblemática, no qual o nosso Senhor diz que Ele dará mais àquele que tem e vai tirar daquele que tem pouco, vai tirar tudo aquilo que ele tem também, ou seja, vai deixar nada para aquela pessoa. A gente vai compreender essas palavras justamente quando nós vemos que a generosidade da nossa parte correspondeu ao projeto de Deus em nossa vida. Quando nós queremos fechar a nossa vida em nós mesmos, vamos vendo somente as nossas dificuldades, os nossos defeitos, vamos perdendo tempo precioso, o nosso tempo é algo precioso, e vamos criando algumas desculpas, vamos criando um certo vitimismo e vamos cada vez mais fazendo a nossa vida perder o seu sentido. E o sentido da nossa vida é um sentido sobrenatural e nós vamos pouco a pouco dando, portanto, essas desculpas, excusando daquilo que nós deveríamos fazer, do nosso apostolado, e o apostolado pessoal particular de todos os cristãos justamente começa por qual caminho? É pela amizade, pelo nosso bom trato com as pessoas, que nós conseguiremos pouco a pouco moldar as pessoas e trazer Deus para a vida delas. E justamente quando nós percebemos quão valioso são as coisas pequenas, o que é amizade? Nós temos tantas pessoas que se relacionam conosco, mas nós nunca pensamos, eu sou um instrumento de Deus na vida dessa pessoa, seja de um familiar, seja de um amigo, seja de uma pessoa que nós encontramos
em qualquer lugar, na fila do banco, de modo aleatório, nós teremos sempre a possibilidade de levar aquela pessoa para Deus. Como dizia São Francisco de Assis, para nós pregarmos o Evangelho não basta, não é necessário somente as palavras, mas o quê? O nosso exemplo. Como dizia São José Maria Escrivá, quando as pessoas olhassem para nós, se a gente tivesse de fato uma busca e correspondência ao projeto de Deus, as pessoas perceberiam que nós somos diferentes, não porque nós somos melhores do que elas, mas que nós temos o quê? O contato, a luz de Deus que brilha dentro do nosso coração, e a luz por si mesma, ela se difunde. O bem por si mesmo, o amor, a caridade, ele se espalha. Então nós deveríamos pensar que qualquer circunstância da minha vida, sobretudo o meu trato com as pessoas, é também o quê? O meu modo de apostolado. Nós temos este grande dever e daremos contas a Deus deste tempo, da nossa amizade, da nossa dedicação. E pelo contrário, se a gente for como aquele homem que recebeu um dom e por medo, dando desculpas, ele não ganhou, não duplicou aquela qualidade, aquele dom, e ele foi, portanto, repreendido por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma história, é uma parábola, mas é algo muito real. Muitas das vezes, como eu disse, a gente vai buscando desculpas aos projetos de Deus, nós não temos algumas coisas que nós queríamos ter, a gente não nasceu numa cidade, num país, na época errada, muitas das pessoas pensam assim e se afastam do caminho da santidade. Não, nós nascemos com essa família, inscrito nessa sociedade, neste tempo, e é neste tempo o qual nós devemos buscar e buscar sempre a santidade. Nós nunca teremos e nunca devemos ter desculpas para não ser santo. Nós somos sempre chamados a buscar a santidade. E a santidade é uma resposta amorosa àquilo que Deus, nosso Senhor, desde todos os tempos, de todos os séculos, Ele nos escolheu. Nos predestinou em Jesus Cristo para ser santos na sua presença, para dar glória a Deus, é que nós somos chamados. Pelo batismo, nós todos somos resgatados e recebemos uma nova vida. E é essa vida que deve resplandecer com a nossa correspondência diária, semanal, mensal e durante toda a nossa vida. Se a gente fosse mais consciente da presença de Deus em nós, a gente deveria chegar no final da nossa vida, que nós não sabemos se será tão grande ou tão curta, mas nós temos santos de todas as idades e o que foi mais essencial na sua vida foi justamente o quê? A sua fidelidade a nosso Senhor. São Domingos Sávio, em uma das ocasiões que ele estava na presença de São João Bosco, São João Bosco perguntou para ele: se o fim do mundo acontecesse agora e Jesus te encontrasse, o que você faria? Eu continuaria fazendo aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, ele entendeu muito bem que o tempo presente é algo muito precioso. Se eu estou neste momento na Santa Missa, qual é a minha atitude diante dessa realidade, dessa situação? É participar bem do quê? Da Santa Missa. Nós devemos, em cada circunstância da nossa vida, fazer bem aquilo que Deus requer de nós. Nós não temos que ficar preocupados com o passado, com o dia de ontem, daquilo que aconteceu semana passada, da resposta que eu não soube dar bem a alguém que me difamou, alguém que brigou comigo, e muito menos criar uma ansiedade daquelas coisas que não aconteceram. E o que a gente vai fazer? Nós perderemos o tempo da preciosidade desse tempo atual, que é somente aquilo que eu devo dar contas a nosso Senhor. E São Domingos Sávio, portanto, aprendeu de São João Bosco, justamente aproveitar bem do tempo diário, do tempo o qual nós temos esse instante para dar glória a Deus. E Santo Estevão, ele, em toda a sua vida, ele buscou, deste modo, ser grato a Deus e dedicou a sua vida a nosso Senhor. Não basta fazer grandes coisas em algumas circunstâncias, se na maior parte do tempo a gente nem lembra de Deus. Nós devemos pensar e crescer sempre a consciência da presença de Deus em minha vida. Deus está presente aqui no sacrário de um modo muito real e importante, mas Ele também está presente dentro da minha casa, no meu trabalho, na rua, onde eu estiver. Deus está sempre presente na minha vida. E, portanto, eu devo dar a glória que lhe é devida e dar o amor que Ele pede em cada instante da nossa vida. E assim, nós entraremos no caminho de oração. Nós não sabemos muito bem como rezar,
a gente não tem algumas palavras bonitas para dizer para Deus, mas quando nós reconhecemos a sua importância, reconhecemos a nossa pequenez, aí sim que nós a gente já vai entrar neste caminho de santidade, neste caminho de oração que o Senhor quer de nós estabelecer uma intimidade tão profunda que nenhuma pessoa, nada neste mundo vai se comparar à presença de Deus dentro do nosso coração, e nós poderemos, deste modo, levá-lo a quem mais precisa. Aquilo que as pessoas mais querem de nós é justamente o quê? É Deus. Por nós mesmos a gente não somos nada. E se as pessoas esperam muito de nós, o que elas vão encontrar? Basta ficar uma semana, já é bastante para as pessoas perceberem os nossos defeitos. Então, o que nós devemos dar às pessoas é justamente o quê? A palavra de Deus. Nós estamos no mês da Bíblia. Se a gente soubesse pelo menos um versículo de algum evangelho, de alguma passagem da Sagrada Escritura de cor, nós teríamos muito mais coisas para falar com bem sobre as pessoas e, pelo contrário, a gente deveria deixar de lado as fofocas, falar mal das pessoas, e é isso que de fato afastam as pessoas umas das outras, porque elas querem uma amizade que a corresponda, que faça plenamente feliz, mas vai se encontrar, portanto, com esses defeitos, com essas dificuldades diárias que nós encontramos, nos deparamos muitas das vezes com aquelas pessoas que nós mais amamos. Então, aquilo que nós devemos dar às outras pessoas, o esposo à esposa, os filhos aos pais, os pais aos filhos, aos nossos amigos, é justamente Deus. Nada mais além do que isso. Se nós dermos isso, já será o bastante, o suficiente, e as pessoas estarão, portanto, cheias de Deus, e também nós estabeleceremos aqui neste mundo já o reino de nosso Senhor. Então, Ele deve estar reinando dentro do nosso coração, com as nossas palavras e também com o nosso pensamento. Devemos crescer, como eu disse, sobre a consciência do quê? Da presença de Deus, porque justamente Ele está onde nós estivermos, em qualquer circunstância, qualquer dificuldade, também nos momentos de alegria, nós facilmente nos esquecemos de Deus, mas Ele está ali presente e Ele quer que nós lhe comuniquemos aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando, porque justamente estabelecer uma amizade com Deus é aquilo que vai nos tornar plenamente felizes, e nós daremos à nossa vida algo muito importante, nós daremos à nossa vida um sentido sobrenatural. A maior parte das pessoas, infelizmente, mesmo sendo católicos, cristãos, não tem esse sentido sobrenatural, e elas vivem com a sua infelicidade, vão criando uma aparência superficial, na verdade, no fundo, são pessoas vazias, e é justamente isso que nós devemos fugir. Dentro do nosso coração deve haver uma certeza e uma convicção tão grande do amor de Deus por nós, que diante de qualquer dificuldade da nossa vida, nós poderíamos estar sempre em paz em meio às tantas tribulações da nossa história. Então possamos pedir a intercessão de Santo Estevão, rei da Hungria, para que ele possa dar a nós a sabedoria e interceder a nosso Senhor, para que nós possamos sempre aprender mais nesse processo de busca de Deus e também deste encontro que Ele espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.